falar a respeito de princípios e hábitos que conduzem à prosperidade, ou que pelo menos facilitam ou propiciam a prosperidade. Bem, então, como vocês sabem, eu trabalho com programação neurolinguística, assim como a Lisette Gorbin, há mais de 30 anos, e nós demos formação nessa área porque é uma área que possibilita exatamente um treinamento de habilidades para que a pessoa possa viver com mais plenitude, né? Então já temos algumas pessoas chegando, é uma alegria estarmos aqui então. E vamos falar inicialmente, enquanto a Lisette já está entrando aí, vamos falar inicialmente que o nosso conceito de prosperidade ele é mais amplo do que apenas o aspecto material. Então a prosperidade para nós significa uma vida abundante e satisfatória em todos os aspectos da vida, né? Então vejo pessoas amigas entrando aí e vamos em seguida dar sequência. A verdade é o que todos nós queremos, né? Mas em que consiste essa prosperidade? Consiste em saúde, boas relações, existe também a prosperidade inclui também a pessoa estar crescendo em todos os sentidos, ter uma atitude de crescimento, né? Então, eu vou passar a palavra agora à Lisette, que vai se apresentar, enquanto nós iremos falando o que é que faz com que se possa prosperar a nível dos princípios que está na nossa mente e também quando a gente põe em prática, transformando ações em hábitos. Fala, Lisette. Boa noite aí para o pessoal, né? A gente vem entrando aí devagarinho e esse tema é bem interessante, assim, de se falar, né? Sobre a questão de prosperidade, né? Como o Deroni já estava comentando, assim, definindo alguma coisa, essa definição, assim, para muitos, prosperidade é apenas a questão financeira, né? Só que a prosperidade, ela envolve muito mais, né? Envolve toda a questão de várias áreas da vida da gente, de saúde, de família, de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, né? Ela é algo mais, né? Então, uma pessoa próspera, ela tem esse algo mais na vida dela, né? Ela tem um todo junto com ela, não somente uma área da vida, né? E para isso a gente precisa se desenvolver e batalhar um pouquinho em cima, né, desse tema, né, Deroni? Exatamente, porque estarmos nos desafiando, estarmos continuamente saindo da zona de conforto, é uma coisa muito boa, porque então esse desafio a um aprendizado, a uma adaptação, estimula a flexibilidade. E não há crescimento sem flexibilidade, né? Flexibilidade é uma das virtudes mais importantes, porque significa que a pessoa vai se adaptando ao que vai acontecendo e ela vai se reinventando, né? Agora, uma coisa importante para quem quer prosperar é a gestão eficaz do tempo, um tempo para cada coisa, né? Ou seja, isso permite maximizar, então, a produtividade, permite, então, realizar mais em menos tempo. Ou E seja, às a vezes pessoa... as pessoas Sim. comentam assim, né? Se você quer auxílio de alguém, procure alguém que tenha um tanto de atividades. Porque ela consegue ter toda essa gestão de tempo, se organizar, para sempre ter um tempinho para poder auxiliar alguém, né? Ou para poder auxiliar um amigo, ou fazer uma tarefa a mais, né? Então, quando ela se organiza, consegue organizar os tempos dela, apesar de às vezes parecer que o relógio precisaria mais tempo, ela desenvolve um tanto de coisas, né? Que isso é bem importante. E essa questão do tempo, ela também tem ligação com a questão de ter uma mentalidade positiva, no sentido de que, levantar de manhã, hoje eu vou conseguir
organizar minha agenda e eu vou dar conta de tudo que tem nessa agenda. E isso é uma forma também de ver assim o dia. Ah, não, o dia é muito curto para me dar conta de tudo hoje. Não, o dia ele tem um tempo para que eu possa dar conta disso. Então é ter uma mentalidade positiva para as coisas que vão acontecer, né? Então, parece muito fácil, mas hoje existe uma quantidade tão grande de distratores, né? Nós nos distraímos com facilidade, porque qualquer rede social, quando a gente entra, uma coisa nos chama atenção, mais outra coisa, quem tem Instagram, Facebook, por exemplo, sabe, né? E não só isso, e aí surge uma série de vídeos que você quer ver, e quando vê, eu no meu computador, às vezes a tela lá em cima está cheia de coisas que eu quero dar uma atenção. Mas o tempo, muitas vezes, é curto, né? Agora, uma outra coisa, a Lisete falou também da mentalidade positiva, ou seja, focar o aprendizado, né? Tem, inclusive, um filósofo antigo que disse assim que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, porque aquilo que não está dando certo nesse momento, ele pode ser uma lição de como fazer melhor na próxima. Agora, essa atitude de desafio constante é algo que nós precisamos estar num estado positivo. E quando falamos de estar no estado positivo, quem conhece a programação neurolinguística sabe que é um recurso, né? Um recurso que utiliza a nossa fisiologia para melhorar nossos estados emocionais, também emoções positivas, o tipo de pensamento, de diálogo interno que nós temos, ele vai estimular, então, uma condição que vai afetar, inclusive, os nossos hormônios, né? Então, de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos pensamentos, as coisas que dizemos e fazemos, o sentido que vemos nas coisas, isso vai estimular a dopamina, vai estimular a serotonina, os hormônios do bem, como nós dizemos, né? Isso tem a ver um tanto assim, a questão da linguagem que a gente utiliza, tudo tem a ver com o conhecimento que a gente tem da gente, né? O desenvolvimento pessoal, que dentro da programação neurolinguística a gente trabalha muito essa questão da gente descobrir quais são os nossos recursos, quais são as nossas habilidades para lidar com os desafios da vida e também reconhecer as nossas emoções. Que isso quando a gente reconhece as emoções, eu estou com medo. O que esse medo está me trazendo? O que ele tem de positivo? Quando eu consigo reconhecer isso, isso acaba sendo utilizado a meu favor. E nessa questão é bem importante se desenvolver pessoalmente, né? Tanto com habilidades pessoais, como habilidades, muitas vezes, assim, de relacionamento, de traçar estratégias, que isso muito se utiliza através de como eu me programo para isso. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me desenvolver e me descobrir mais para poder utilizar todas essas minhas descobertas a meu favor, né? E quando a Lisete fala assim, eu me programo para isso, porque a verdade é que nós já viemos da nossa infância, do nosso ambiente, da nossa educação, que às vezes eu brinco e chamo de inducação, né? Porque muitas vezes a educação ela ocorre muito de fora para dentro, numa espécie de condicionamento, né? Então, é importante que a gente perceba que nós precisamos nos reorganizar, nos reprogramar, né? É um processo de nos reinventar, né? Tem até o Richard Bandler, ele dizia assim, para que você se preocupa com o que você é agora, se você pode se ocupar com aquilo que você pode se tornar, né? Então, uma das características das pessoas mais prósperas, né, é que elas têm um amor pelo crescimento pessoal, em se tornarem pessoas melhores, né? Na verdade, isso faz parte da alma humana, faz parte do nosso espírito, faz parte da nossa essência de buscar... Está vivo, né? Exatamente.
buscar... Estar vivo. A gente observa muito isso na criança, né? Ela está em constante busca de conhecer novas coisas, de passar por novas situações. E quando a gente deixa esse lado criança, esse lado, diremos, de buscar as descobertas, né? Das formas mais simples, assim, seja conversando com alguém, lendo alguma coisa, vendo um filme, fazendo um treinamento, que nós temos, a gente tem a oportunidade de ter pessoas com 83, 80 anos fazendo treinamento de PNL, ainda querendo se descobrir, ainda querendo ter desafios novos na vida, né? E isso é bem importante para Lembro manter de alguns a mente, alunos, né? A mente funcionando e aquela vontade, assim, do coração bater mais forte por algumas coisas, né? porque tem muita gente que quando está deprimido, quando está assim, triste, quando está desanimado, ela vai tomar um antidepressivo. Mas existem poucas coisas que estimulam mais a pessoa a estar bem do que ter metas, do que buscar alguma coisa, de estar se organizando a sua vida, criando um movimento em busca de algo melhor, né? E é importante que, em vez da pessoa reclamar das coisas, ela tem uma atitude de gratidão. Até eu peço que a Lisete fale um pouco a respeito disso, porque a gratidão não é só algo assim na mente, isso afeta também a nossa forma de funcionar fisicamente. O nosso sistema imunológico funciona também, ativa os nossos hormônios, os hormônios do bem. Então, na verdade, você mobiliza toda uma energia que, inclusive, ela é física, né? Fala um E pouco, então, a respeito a da questão gratidão. da gratidão, as pessoas às vezes pensam assim, agradecer a Deus, né? E às vezes tem tantas pessoas que passaram pela nossa vida, ou até situações que aconteceram e que a gente pode ser grato por aquilo, né? Aquilo que às vezes eu não consegui ainda um resultado, eu sou grato pelas aprendizagens que aquilo me trouxe, né? E vai me preparando para os desafios novos à frente. Então, cultivar essa questão assim do que eu quero para frente, como tu falou das metas, né? Pequenas metas do dia a dia fazem com que a gente se movimente e agradeça o que a gente já passou. As situações e pessoas que às vezes estão tão próximos da gente que a gente acaba esquecendo de agradecer, né? Isso. Ou que nos fazem, muitas vezes, a gente, assim, querer desistir de alguma coisa, mas se a gente parar e olhar para aquilo e aprender com aquilo, isso só nos dá recursos para a gente ir cada vez mais para frente, né? E a gente precisa ter essa mentalidade, assim, as pessoas prósperas, de que o que elas fazem, elas têm uma intenção, seja ajudar alguém, seja conversar com alguém, elas têm uma intenção, agir com essa intenção, né? Com essa ter uma ação para as coisas, né? O que é agir com intenção? Agir com intenção é você estabelecer uma meta mesmo quando você acorda. Hoje é um dia que eu quero fazer isso e aquilo, faz uma lista, né? E essa intencionalidade, ela ganha mais sentido quando nós relacionamos com um princípio da programação neurolinguística que diz assim, nós temos todos os recursos que precisamos dentro de nós mesmos, né? Então, é importante que tenhamos consciência disso e que também quem nós estamos ajudando, muitas vezes, que essa pessoa também tem essa intenção positiva, né? E muitas vezes a gente não entende bem o raciocínio da pessoa, mas a pessoa, digamos assim, segue um caminho com as intenções positivas dentro das crenças que ela tem, né? Então, é importante também que nós aprendamos com os erros, né? E aprendamos também que nós temos o direito de errar, e muitas vezes, quando nós nos reorganizamos, nós tentamos outra alternativa, é aí mesmo que nós crescemos, né? Porque muitas pessoas são perfeccionistas. Eu mesmo já muitas vezes fui perfeccionista, então a gente fica sempre esperando se tornar um pouco melhor, e a gente nunca está pronto. Enquanto estamos vivos, a gente nunca estaremos prontos, né? E daí isso causa um certo estresse, né? E a questão do estresse, quem tem uma vida mais próspera, assim,
que eles conseguem perceber que a questão desses erros, ou a questão que às vezes as pessoas pensam diferente da gente, que isso tenha a contribuir com a nossa vida, a gente é grato por essas coisas que vêm contribuindo, se torna um equilíbrio, porque tudo tem um equilíbrio dentro do, assim, dar, receber, auxiliar, ser auxiliado, pedir ajuda, se deixar ajudar. Então, tudo tem um equilíbrio, né? Esse equilíbrio é bem importante, gente. Essa palavra que você acaba de dizer, o equilíbrio, é muito importante. Nós precisamos ter um equilíbrio entre vários aspectos da nossa vida, né? O equilíbrio entre trabalho, família, amigos, lazer, qualidade de vida, momentos de meditação, momentos em que nós exercemos nossos talentos, né? Momentos, inclusive, muitas pessoas vão fazer uma terapia, mas não se dão conta que o ato de pintar, de contemplar a natureza, mesmo de caminhar, né? Mesmo o fato de, em alguns momentos, estar sozinho, fazer algumas caminhadas sozinhas e refletir, né? Isso tem todo um trabalho terapêutico, né? E a leitura é uma das coisas mais terapêuticas que existem, né? É interessante que no Japão eles educam o jovem para que ele leia um livro por semana, né? E ontem eu falei, né, de um cliente que eu tenho, que eu já atendi, uma pessoa que mesmo sendo deficiente visual, porque aos 2 anos ele teve um acidente, ele lê um livro por semana, né? E tem 2 profissões, né? O que acontece? Ele usa hoje a tecnologia, ele transforma os livros em áudio, hoje tem os audiobooks, e toda semana ele está lendo um livro novo. Então, a cada vez que você tem ideias novas, você renova a sua mente, né? E isso é importante. Eu mesmo teve momentos em minha vida assim que eu estava muito fechado em algumas ideias, e aí eu via que as coisas não andavam, na medida que você está sempre buscando, aprendendo. Agora, é preciso ter um certo foco também, porque senão a pessoa fica solta entre uma coisa e outra, e acaba não construindo muita coisa. Então, à medida que eu aprendo, é importante que eu ponha essas coisas em prática, né? E você falou também em lidar com o estresse. Como é importante lidar com o estresse? E o estresse é uma condição que afeta o físico, afeta o emocional, afeta também a nossa parte mental. E tem atitudes, tem crenças relacionadas ao estresse. Então, isso é uma ciência, é uma arte, uma ciência, viver e buscar esse processo de prosperidade, né? E uma coisa que eu acho importante, que a Lisete pode nos falar, então, também, é a importância de nós sermos proativos, de sairmos de uma situação assim, onde nos colocamos numa condição de vítima, né? Uma condição de reclamação, e nos colocamos numa condição de agir para resolver as coisas, né? Ou seja, em vez de olhar para o lado escuro do problema, ver o que eu posso aprender com isso e o que eu posso fazer de bom com isso. Algumas das pessoas mais... E até assim, se eu não estou gostando de alguma coisa, tá nas minhas mãos eu fazer uma outra coisa, né? Ou procurar melhorar aquela situação. Porque as pessoas colocam muito no outro, né? Ah, o meu marido que não está me ajudando, né? Mas o que eu estou fazendo para convidá-lo para fazer algumas atividades junto? E acaba, por exemplo, hoje em dia eu recebo um tanto, já na Covid, né? Um tanto de mulheres para trabalhar, assim, que tem o trabalho de casa, tem os filhos, tem um tanto de coisa. Na pandemia deu para ver muito estresse, assim, nas mulheres, porque elas foram trabalhar em casa. Só que para os filhos e para o marido, o fato dela estar em casa, muitas vezes não parecia que ela estava trabalhando. E ela estava num estresse muito grande de administrar o seu trabalho, né? Online, de os filhos acessando com maior facilidade, o marido também pedindo, enquanto se ele estava online trabalhando, ninguém podia incomodar.
Então, uma coisa importante é eu agir e não esperar que os outros ajam por mim, e também dizer não. Então, se nesse momento eu estou trabalhando, esse momento não tem ninguém interferindo. Ah, mas o filho estava junto. Não, a gente também tem que dar um limite para algumas coisas, né? E aprender a dizer não, porque nós temos muito Isso, aprender a dizer sim, exatamente. Aprender a dizer não e aprender a dizer sim, quer dizer, ter um domínio. Do equilíbrio, né? Saber quando dizer sim e saber quando dizer não, né? Agora, o importante é que a programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas, de técnicas, que justamente nos cursos, nos treinamentos, nós temos exatamente exercícios que você faz olhando nos olhos da pessoa, com problemas reais, com situações reais, onde você se treina para ser proativo, para sair da posição de reclamação e de vítima. Você tem um treinamento para ter um equilíbrio, você tem um treinamento para lidar com o estresse, você tem um treinamento também para ter um diálogo interno mais positivo, compreende? Então, por isso que eu gosto tanto da programação neurolinguística, porque é um instrumento que permite reprogramar a mente, sair de velhos círculos viciosos, né, de certos vícios emocionais e construir uma condição melhor. Sim, Lisete. Tem um exercício que eu gosto bastante, que é essa questão, assim, a gente tem várias áreas na vida da gente, né? Mas quando a gente vai realmente examinar todas as áreas, tem uma que às vezes tu escolhe para dar uma atenção maior, que tu diz sim para aquela área, porque ela acaba, atendendo ela, tu consegue mexer com todas as outras áreas, né? Agora, alguma coisa eu vou ter que dizer sim, algumas coisas eu vou ter que dizer não. E no momento em que tu diz sim para algo conscientemente, assim, que tu examinou, e dá um olhar para aquilo, ela começa a refletir em todas as outras áreas, né? Principalmente o que a gente tem visto é na questão, assim, da comunicação nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos, no trabalho, o pessoal que tem liderança, que muitas vezes essa questão da comunicação é algo que se trabalha muito na PNL, de a gente ter uma comunicação mais clara, assertiva com as pessoas, de poder entender um pouco melhor o outro, né? Primeiro se entender, e entender o outro, como é que a gente faz essa comunicação. Isso eu noto que ajuda muito na parte das relações, assim, torna algumas coisas, diremos assim, a gente consegue lidar melhor, né? E mais harmonioso. Essa palavra que eu estava buscando, os relacionamentos, tanto a nível assim de família quanto a nível profissional, eles se tornam mais harmoniosos e produtivos. Quando a Lisete fala primeiro se entender, parece só uma maneira de falar, mas na verdade, na programação neurolinguística, nós fazemos todo um estudo de como nós pensamos, de como nós sentimos, de como nós reagimos, e vamos fazendo esse estudo, né? E isso é um treinamento que, mesmo lendo um bom livro, muitas vezes a pessoa não consegue. É um treinamento, é o tipo de treinamento que, quando Jesus dizia assim, quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei entre eles. Ou seja, então, determinados treinamentos que nós fazemos, as pessoas se reúnem, cada um vai abrindo as portas, assim, para olhar para cada área da vida, para olhar para o seu diálogo interno, porque muitas pessoas não se deram conta, nunca se deram conta, assim, que na sua cabeça tem sempre um disquinho de coisas que se repetem. Então, a pessoa prestar atenção nisso, aprender a trocar esse diálogo, né? E é um mito que existe, que tem gente que diz assim, não, eu já tenho 70, eu já tenho 60, eu já tenho 80, então eu não mudo mais, né? Eu vi um jogador de futebol, admirado no mundo inteiro, dizer com 25 anos, eu já estou com 25 anos, eu não mudo mais. Ou seja, essa rigidez ou essa flexibilidade, ela pode acontecer em qualquer idade. Oscar Niemeyer, por exemplo, aos 104 anos, ele dizia que ele ainda estava mudando, né? Então, não existe nada que impeça a pessoa de mudar seus pontos de vista. E uma das coisas importantes, quando a pessoa lê um livro também,
é a pessoa procurar ler coisas diferentes, porque senão a pessoa entra numa coisa meio de catecismo, de dizer sempre a mesma coisa, de seguir sempre a mesma coisa, e às vezes com aquela coisa ela não conseguiu uma qualidade de vida. Às vezes com aquela coisa ela não conseguiu fazer melhoras. Então, a pessoa precisa reorganizar. E uma coisa importante é a pessoa aprender a lidar com o ego, né? Eu digo que o ego é o marido da égua, né? A brincadeira. Mas, assim, às vezes a gente tem um orgulho escondido, e quando alguém... Eu me lembro que uma pessoa que eu respeito muito, quando eu tinha lá 16, 17 anos, me disse, tuas estratégias não estão funcionando para você fazer tal coisa. Eu já ficava chateado com isso. Mas hoje eu vejo que a pessoa estava dizendo era pura verdade. Então nós temos que estar atentos e nos capacitando a dar e receber feedback. Receber as críticas também como um aprendizado. Muitas coisas que eu não consegui na vida foi porque eu não tive assim uma consciência ampla ou talvez uma compreensão maior das coisas ou até mesmo a humildade. Então, algumas virtudes, né, nós precisamos, como a humildade, como a flexibilidade, de estarmos sempre desconfiados que nós não podemos não estar certos, né? Eu gostaria de, aos 20 anos, aos 25 anos, aos 28 anos, perceber ou ter mais consciência de que eu poderia estar errado e, ao tomar grandes decisões, consultar pessoas mais experientes, né? E às vezes a gente acha que sabe e vai fazendo, e isso pode nos afastar, às vezes, de um caminho de prosperidade, né? E assim, quando a gente consegue estar em lugares, diremos assim, com situações ou com experiências diferentes, a gente se enriquece com isso, né? No momento em que eu tenho grupos sociais ou amizades diferenciadas, que às vezes até não pensam igual a mim, mas que eu possa acolher aquela ideia, isso torna, a gente chama o meu mapa mais rico, né? Para mim poder entender melhor o que está acontecendo, né? Porque se eu procuro sempre a mesma coisa e lido com a mesma coisa, eu não saio da minha zona de conforto. E não saindo da zona de conforto, o aprendizado é muito menor. E o sofrimento se torna maior. Porque quando eu vou para lugares que as pessoas têm vivências diferentes do que a minha, às vezes tem pessoas assim que não conseguem lidar com aquilo, querem impor as suas ideias, né? Então isso é algo bem importante assim de poder lidar com isso, né? E todo dia a gente está andando em lugares diferentes, com pessoas diferentes, né? E situações diferentes, né? E é importante também, assim, que quando eu faço esse exercício de, por exemplo, eu tenho um hábito, eu procuro, me considero cristão, mas eu converso às vezes com padres católicos que me falam da filosofia indiana, do sagrado segundo os indianos, do sagrado segundo o budismo. São pessoas de mente mais abertas, que não são bitoladas, mesmo às vezes que ele professa. Esses dias mesmo eu falei com um sujeito assim que ele trabalha dentro de uma religião, mas ele fala de outras, ele estuda outras, ele vai... Cada assunto diferente. Eu falei em religião, mas poderia falar em economia. A gente sabe que a economia norte-americana ela tem um posicionamento bem diferente da economia europeia. Ou seja, quanto mais você abre a sua mente, você sai do seu catecismo e você começa a olhar o mundo e olhar que tem outros caminhos, mais você desenvolve outras áreas cerebrais. Então, isso tem um efeito na saúde do cérebro, inclusive, né? Porque quando a pessoa está sempre mais do mesmo, a pessoa fica bitolado. Bitolado é dentro de uma bitola, dentro de um quadrado. E aí a pessoa fica sem condições de auxiliar outras pessoas, de pensar junto com outras pessoas, né? Eu estou indo ao Rio. Sim. E também essa parte assim, de aprender coisas novas, quando a gente aprende coisas novas
assim, tem uma área do cérebro que é mais da linguagem, né? Tem uma área do cérebro que é mais do raciocínio, mais uma parte matemática. Tem uma área do cérebro que é mais da arte. Então, se eu amplio, diremos assim, os meus contatos e lido com pessoas diferenciadas, quando eu estou conversando com elas, áreas do cérebro também vão sendo estimuladas diferentemente, né? E isso é uma das coisas, assim, de pessoas que têm prosperidade, eles circulam em lugares diferentes, eles buscam conhecer algo diferente, né? E o interessante, eu tenho um amigo, assim, que eu admiro muito, que de manhã ele sempre diz assim, hoje eu vou aprender algo novo. Então, essa coisa de programar o meu dia, de organizar não só os horários, que eu vou fazer cada coisa, que eu vou dar conta de cada coisa, mas também se programar para aprender algo novo. Ou até para encontrar pessoas novas, para a gente poder ter novas relações, porque o outro, ele serve para a gente crescer, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, o fulano é assim, 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 começa a arranjar defeito. Aí quando tu vai ver essa pessoa que está falando, está projetando no outro algumas coisas, né? A nível emocional. Nós costumamos ver no outro aquilo que nos incomoda em nós mesmos, mas está mais inconsciente. Isso é uma das coisas que muitas vezes de psicologia trabalham. Agora, é muito importante, assim, muitas pessoas verão essa live num outro momento, né? Então, muitas pessoas já falaram nessa frase, né? Que melhor do que prever o futuro é criá-lo. E aqui eu tenho uma lâmpada do Aladim, né? Que é simbólica de uma história antiga, mas veja bem, como é que, em vez de só prever o futuro, como se fosse algo já definido, eu ir construindo esse futuro. Então, nós falamos em hábitos, né? Uma das coisas que nós falamos, que iríamos dizer hoje, é sobre os hábitos que ajudam a pessoa a prosperar, né? Então, planejar o dia, ter uma rotina diária que estimule vários aspectos, que cuide de vários aspectos. Eu, às vezes, me concentro muito numa coisa e, sem me dar conta, eu estou deixando de lado outras, né? Então, é importante ter objetivos em diversas áreas e perceber que nós não somos nem só família, nós não somos nem só trabalho, nós não somos nem só finanças, nós somos muitas coisas. Inclusive, eu gosto muito de uma frase que diz assim, nós não somos seres humanos nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Então, o importante é que o espiritual, o sagrado, ele está muito além de uma religião que repete sempre a mesma coisa. O sagrado está na própria natureza, no todo, no conjunto. Quando tu falou do planejar o dia, eu me lembrei de uma coisa assim, né, que tu falou agora do sagrado, né? O que tem mais sagrado somos nós mesmos também, né? Então a gente tem um momento, muitas vezes se organiza todo um planejamento do dia e ter um momento para a gente fazer uma meditação, escutar uma música boa, que a gente possa entrar em contato com o seu sagrado. Ou uma leitura, ou um filme que traga alguma coisa boa, ou um livro que a gente possa botar nessa organização de dia, um momento para a gente entrar em contato com o que existe mais sagrado, que é o eu, né, da gente, através da meditação, através de próprio exercício físico também, né, é um sagrado. A natureza, ela tem, inclusive, uma música do Milton Nascimento, que é muito bonita, ele diz, tudo que move é sagrado, e assim ele vai, né? Então, é muito interessante nós percebermos que, quando se fala em meditar, tem muita gente que acha que é oração, não é. Meditar é aprender a silenciar a mente, a observar os próprios pensamentos. Agora, a meditação não é oração, mas ela está presente em todas as grandes religiões do mundo. E quem estuda religiões, né, sabe que elas têm muitos princípios psicológicos também na sua essência. Porque
o nosso aspecto emocional, o nosso aspecto espiritual, ele está muito relacionado. E muitas das virtudes pregadas pela espiritualidade, só que a espiritualidade é muito mais ampla do que a pessoa ficar numa religião apenas, né? Então a pessoa, eu tenho alguns amigos, inclusive eu falei antes, alguns amigos padres, que eles dizem assim que Deus fala de várias formas e através de muitos pensadores e tradições diferentes. E uma não é contra a outra. Elas têm uma sinergia que vão crescendo numa mesma direção, né? E muitas pessoas estarão vendo essa live assim, em outros momentos. E é importante, então, falando em hábitos que nos ajudam a prosperar, então, além de meditar, exercitar-se regularmente também. Falando nisso, eu voltei à minha prática da natação, que é muito bom. Eu estarei fazendo um curso de mentoria. E por que eu estou já estou fazendo online e vou completar uma parte desse estudo no Rio de Janeiro, daqui a uns dias, porque ela olha tudo o que eu aprendi de outros pontos de vista, né? Ela é um conhecimento que me permite olhar para as coisas que eu fiz, mas de outras formas, para que eu possa renovar e oferecer mais, né? Então, por isso que é importante, quando a pessoa faz uma autoanálise, nunca se dá nota 10, deixar sempre um espaço para crescer. E outra né? coisa E outro importante, hábito... Neroni, uma coisa importante que tu falou, né? Assim, fazendo essa questão online, né? Tem algumas formações online que a pessoa vai fazendo à medida que ela tem condições, né? Mas ela está sozinha. Tem outras formações que tu está online, mas está com um grupo interagindo. E outra situação é quando tu está interagindo com a pessoa num local junto, que não seja online. Então, essas três opções, né? Tem momentos que a gente pode estar se estudando ou se aperfeiçoando consigo mesmo, né? Só com o meu desenvolvimento. Outras, eu estou compartilhando ideias, mas as pessoas estão longe. E outra coisa que é bem importante hoje em dia, que a gente tem notado, é as relações quando a gente está próximo das pessoas. E assim, nos níveis de aprendizagem, o que traz maior aprendizagem é quando eu estou me relacionando com as pessoas e eu estou aprendendo com elas. É onde fica o nível da prática, ele tem um nível muito maior de eficácia também, né? E quando a gente só vê alguma coisa, nós aprendemos 10%. Quando vemos e ouvimos, aprendemos 20%. Quando vemos, ouvimos e interagimos, já passa para 40%. E, na verdade, nós vamos aprender muito mais quando ensinamos algo. E eu percebo que eu preciso fazer novos cursos, às vezes, para me realimentar, para me colocar no papel do aluno. E quando eu estou assistindo, a minha criatividade, ela se amplia e eu encontro novas maneiras de renovar o que eu vou passar para outras pessoas. Então, o fato de fazer parte da minha filosofia de vida, de estar sempre aprendendo e sempre ter coisas novas para passar também, traz um sentido maior à minha caminhada e às pessoas, porque eu tenho alguns alunos que já fizeram mais de 30 trabalhos conosco, né? E por quê? Porque eles sabem que a gente está sempre trazendo algo novo e também tem um outro detalhe, né? Na Índia, quando eu estive na casa do Gandhi lá, o Gandhi costumava dizer, tem um cartaz lá na casa dele, na placa, que diz assim, que é ao lado do rio Ganges, né? Ele diz assim, um homem não vai 2 vezes ao mesmo rio, mas quando ele vai a segunda vez, o rio já não é o mesmo, e o homem já não é o mesmo. Tem livros que a pessoa lê 1, 2, 3, 4 vezes, e parece que a primeira vez é uma coisa em preto e branco, depois se transforma em algo colorido, depois ganha movimento e a foto se transforma num filme. Ou seja, nós vamos amadurecendo e vendo de uma outra maneira, né? E uma das coisas que mais, digamos assim, faz uma pessoa evoluir
justamente ela se dá na relação com os filhos, por exemplo, porque ela ganha uma maturidade muito grande no sentido de ser capaz de se colocar no lugar do outro. E mesmo que não tenha filhos, né, quem tem um animal de estimação, quem tem... participa de grupos, né, muitas vezes, né, assim, de grupos diferenciados, né, onde tem gente que com um grupo vai viajar, com outro grupo vai jogar um bolão, com outro grupo vai estudar alguma coisa, né? Então, isso enriquece muito a vida, né? Eu estava me lembrando ali, a Terezinha, que está presente, né? Ela tem 4 filhos, né? Tu imagina, a cada momento da fase deles, a constante aprendizagem e readaptação a tudo isso, né? E tem os netos também. Então, quem tem pessoas e tem de idades diferentes ou situações diferentes, tem um jeito de crescer, né? Tem que procurar observar isso e tirar o melhor desse aprendizado todo, né? De crescimento e de desenvolvimento. Ser grato por todas as coisas que a vida vem trazendo, né? Isso dá força para a pessoa. É interessante a gente ver, então, por que a programação neurolinguística é um instrumento tão completo? Porque ela vai estimular a pessoa a pensar de formas diferentes, a examinar diferentes perspectivas, a escutar o outro e interagir com o outro. Ela vai ajudar também a pessoa a perceber que o mapa não é o território, ou seja, tem pessoas que vivem a vida inteira acreditando em alguma coisa e se apercebem 70, 80 anos depois que as coisas não eram como elas pensavam, né? Então, o mapa não é território. Eu me lembro até de um diálogo entre um monge, né, e uma outra pessoa, e aí o monge disse assim, se você acredita em reencarnação ou não acredita, se é uma lei natural e se é assim, você vai reencarnar igual, porque faz parte da natureza, independente de você acreditar ou não, né? Aí o outro disse assim, e se não existe, não adianta você querer reencarnar, porque não faz parte da natureza. Então, as coisas não são como eu quero acreditar, né? Elas são como são, né? O sol vai nascer, acredite eu ou não, né? Então, mesmo assim, se eu não acredito em gravidade, mas eu pego uma coisa e solto, né? Eu não tenho aqui a maçã que caiu na cabeça do Newton lá, mas se eu soltar, eu vou perceber que cai. E é como é. Então, eu sempre me devo perguntar, bom, eu acredito que é de um jeito, mas será que é assim mesmo? Porque o acreditar é importante, porque muito das nossas limitações, do nosso sofrimento, vem das crenças limitantes. Então, a pessoa tem crenças limitantes, assim. Então, nós temos que aprender a identificar, e algumas pessoas que estão presentes conosco e que já fizeram o curso de formação em neurolinguística sabem, né, que é um lugar onde a gente olha para o jeito que a gente pensa, para o jeito que a gente acredita, né, e a gente daí vai percebendo as limitações e olha para outras formas de pensar. Então, um professor perguntou para um aluno lá, você gosta de manga? O aluno diz, não, não gosto. Mas tu já comeu? Não. Então tem gente que não gosta das coisas por preconceito, porque não está de acordo com alguma crença, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante em muitas religiões do mundo é que os próprios monges, os próprios padres dizem que o fanatismo religioso, ele não é de acordo nem com os ensinamentos de Jesus, nem com Buda, nem com qualquer outro. Então, uma pessoa fanática que fica repetindo as mesmas coisas, ela não faz bem nem para a sua própria filosofia, né? Então, um dos princípios mais importantes também, que nós estamos falando de princípios e hábitos, é perceber que tudo que nós pensamos afeta nossas emoções. Tudo que nós temos no pensamento e nas emoções afeta o nosso próprio corpo. Então, existe
existem estudos que mostram que 80% ou mais de doenças como o câncer tem a ver justamente com pensamento negativo, o hábito de reclamar a cada minuto, digamos assim, não aceitar as dificuldades de outras pessoas. Tem gente que fala pouco, tem gente que fala mais. Eu ser capaz de aceitar cada um do seu jeito e me sentir bem, independente do outro ser diferente, não me faz uma pessoa amargurada que quer que o outro seja diferente, né? E uma das coisas, Deroni, é que a gente tem poder sobre a gente mesmo, não sobre o outro. Muitas vezes as pessoas querem mudar os outros, mas eu não tenho esse poder. Existe um poder superior que tem esse poder, mas nós não temos. Nós temos o poder de nos olharmos e ver o que está sendo bom para a gente, o que não está sendo bom, o que nós podemos modificar, que coisas boas nós temos. Isso eu vejo muito no trabalho da programação neurolinguística, as pessoas que participam dos treinamentos descobrindo o que a gente chama habilidades, potencialidades delas, que às vezes elas têm e nem se dão conta, e elas procuram olhar porque está faltando, e não por aquilo que elas já têm. Então, muitas vezes, eu quero tal coisa, mas eu tenho que saber, assim, traçar uma meta realmente, né? Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? Como é que eu vou fazer? Mas eu não tenho essa habilidade, não tenho essa, não tenho a outra. Mas, às vezes, habilidades que eu já tenho, eu posso usar para chegar lá, né? Então, isso é bem importante, poder parar e ver o seu potencial em si, né? Sim, exatamente. Então, uma das coisas importantes é que nós treinarmos e aprendermos coisas novas, tenhamos nós 80, 90 anos, ou quanto tenhamos, é importante. Então, o que a neurolinguística ensina e o que nós estaremos ensinando nesses cursos? Uma é aprender a tomar decisões, a aprender a olhar que a gente sempre ganha algumas coisas seguindo uma direção e precisa abrir mão de outras coisas se seguir, mesmo que tome a decisão certa, o que achamos que é certa, nós podemos treinar para perceber que sempre se ganha e precisa abrir mão de alguma coisa. Uma outra habilidade que a programação neurolinguística treina é a habilidade de planejamento, inclusive financeiro. Mas, às vezes, a pessoa é preconceituosa, acha que não é importante e, por alguma razão, não desenvolve essas habilidades. Mas, num curso de programação neurolinguística, a pessoa reprograma a sua mente treinando, então, a habilidade de lidar com a rejeição, a habilidade de negociar, de ter um diálogo com uma pessoa que pensa diferente e poder respeitar e entender a intenção positiva do outro e, digamos assim, chegar a um enriquecimento maior através da diferença, né? Existem técnicas específicas na PNL para melhorar a autoconfiança, também para cultivar a resiliência, que a resiliência é a capacidade da pessoa de se adaptar a situações difíceis. O Rivelino, num vídeo que eu vi, ele fala do Pelé. E ele diz que ele nunca viu o Pelé reclamar, né? E diz que um dia estavam num restaurante e veio um bife super duro e todo mundo reclamando. E o Pelé pegou quietinho o bife dele, cortou em pedacinhos bem pequenininhos e comeu bem faceiro, bem satisfeito. Ou seja, o Pelé tinha outras qualidades, não era só saber jogar futebol, tá? Então é importante que a pessoa, por exemplo, eu quero reclamar menos, eu posso treinar as habilidades através, então, dessas práticas da programação neurolinguística, que se aprende muito mais na prática, né? Então, o que ocorre? A pessoa aprende a olhar o lado positivo de todas as coisas e quando a reclamação surge no pensamento, ela já busca um novo significado, né? Então, nós podemos também treinar as habilidades de comunicação, porque tem gente que acha que a comunicação é só o que a pessoa diz e fala.
Só que existem milhares de microexpressões nos olhos, na boca, no corpo como um todo. Existe a linguagem do corpo, existe, então, quando a pessoa entende o movimento dos olhos, a gente sabe que com determinadas emoções a nossa pupila amplia ou diminui, ou seja, quando nós temos isso bem desenvolvido, nós podemos perceber até mesmo se uma pessoa fala a verdade ou não. E todos esses conhecimentos, eles são aplicáveis no mundo corporativo, eles são aplicados numa terapia, eles são aplicados para lidar com pais e filhos. Inclusive, eu me lembro de um casal que veio no curso de programação neurolinguística, como esse que nós teremos no mês que vem. Nós vamos, inclusive, sortear algumas vagas, né? Na próxima live que nós vamos fazer. Amanhã teremos uma palestra aberta aqui, uma palestra aberta e gratuita, né? E nós, então, estaremos fazendo uma série de lives e vamos, digamos assim, conduzir para um curso no mês que vem, onde no primeiro módulo nós vamos trabalhar isso de compreender a comunicação, ver como é que as palavras incidem sobre o inconsciente de outras pessoas. Porque muitas pessoas falam coisas, às vezes, de um jeito muito franco, muito claro, mas acaba, assim, gerando ressentimentos, né? Então, tem um jeito melhor de falar as coisas. Agora, quem escuta também tem que aprender a não se ressentir com tanta facilidade. Agora, em vez de ser só uma filosofia, faça isso, faça aquilo, a programação neurolinguística permite que você experimente muitos jeitos, muitas formas de fazer as coisas, né? E isso enriquece a sua experiência e mostra que ela tem escolhas a todo momento, né? E a pessoa estar consciente que pode escolher em cada situação ficar amargurado, ficar chateado, ou ficar com um pensamento positivo, isso é algo espiritual. Por isso que eu e alguns colegas dizemos que a programação neurolinguística é um instrumento de evolução espiritual. Por quê? Porque você aprende a pensar melhor, a ter mais clareza, a decidir melhor, a negociar com as pessoas com respeito, onde todos ganham, a fazer melhor, né, Deroli? Falar melhor. Porque é trabalhada a questão da palavra, né? É aquilo que a gente coloca, né? Como a gente chega no outro, né? Quais são uma forma boa de chegar no outro, de ser acolhido, né? Isso e observar bem importante. A própria experiência. Porque há pouco mesmo eu comecei uma ideia e não terminei, eu estou lembrando do filmezinho e vi. Então chegou uma vez um casal e a mulher estava grávida. E aí o pai disse assim, nós estamos grávidos e viemos aqui aprender como é que se fala, para a gente falar tudo certo desde o princípio. Eu achei tão bonito aquilo, né? Eles estavam fazendo aquele trabalho de desenvolvimento pessoal em amor ao filho que estava nascendo. E é interessante, no domingo, a gente deu uma passada no BRIC, e nós estávamos olhando uma das banquinhas com livros, né? E ao lado tinha uma banquinha com fantoches. E tinha um casal olhando, eles não são aqui de Porto Alegre, olhando ali os livros, junto e a gente conversando, e a menina mostrando um fantoche. E a mãe dizendo para ela, não mexe aqui. Aí eu fiz um comentário e disse assim para ela, o não é registrado pelo pensamento, né? Diz o que tu quer. Ela fala, olha com os olhos. E foi tão interessante que em seguida a menina começou a olhar para o fantoche e ela começou a mostrar, assim, apontar, mas não pegou mais. E daí o casal ficou conversando com a gente depois e disse, mas realmente dá certo isso, né? E isso são coisas que quem lida com crianças, com jovens e com adultos, ou líderes, assim, é bem importante a gente saber. E a gente estuda essas questões das palavras, né? Quais são os efeitos delas nas pessoas, né? E nos relacionamentos, nas lideranças. Detalhes, né? Eu vejo que o Zeferino entrou aí, o Zeferino fez um curso conosco em 92 de programação neurolinguística, né? E é importante, assim, que a pessoa tenha uma cabeça aberta e uma condição de sempre estar aprendendo coisas novas, né? É por isso que eu também busco recursos para estar sempre aprendendo mais coisas e olhar outros pontos de vista.
Mesmo a programação neurolinguística, né? Muitas vezes a pessoa pensa, mas vai fazer outro curso da mesma coisa? Na verdade, são outros pontos de vista, é outro jeito da pessoa mostrar, outro jeito da pessoa dar exemplos, de contar histórias, de conduzir habilidades. Então, quando nós estamos abertos a ampliar as habilidades, a olhar as coisas de um outro jeito, né? Eu mesmo, ao longo da minha vida, muitas vezes coisas que eu me chateei, foi porque a minha mente estava muito limitada. Hoje eu vejo, então eu percebo assim, que cada pessoa que teve na minha vida fez o melhor que sabia, o melhor que podia naquele momento. E quando nós temos essa compreensão, em vez da gente se chatear com as coisas, a gente desenvolve um sentimento de gratidão, de amor, de reconhecimento, né? Porque quando a gente olha a vida com olhos mais positivos, porque de nada adianta, às vezes, a pessoa ter uma religião e tal, e na prática reclamar de tudo, na prática ela não ser uma pessoa que aplica aquele conhecimento, né? O mais importante, né, é que a pessoa aplique, porque um dos princípios da PNL também é quando você sabe e não faz, melhor seria você, então, não saber, né? Então, é justamente quando nós fazemos as coisas, digamos, nós somos congruentes. Esse é um princípio da neurolinguística também, que é a congruência é como uma coerência entre o que eu penso, eu procuro estar em harmonia com o que eu sinto, porque 90% do sofrimento humano é criado pela estreiteza da mente, dos conceitos, ou por uma emoção frágil, por eu ser suscetível demais. Então, tem uma pessoa que está num lugar onde está aprendendo coisas maravilhosas, aí deixa de ir nesse lugar maravilhoso porque se chateou com algo que alguém disse. Então, a pessoa, isso é coisa do eu inferior, é o oposto de uma pessoa espiritualizada. Então, no trabalho de neurolinguística, nós buscamos também estimular justamente essa espiritualidade prática de sermos pessoas positivas. Né? E um detalhe muito importante que eu gostaria, né, que a Lisete fale mais é a respeito de como que nós nos educamos e nos treinamos através da neurolinguística também para alcançar metas. Nós temos uma coisa que chamamos metas espertas, que uma boa meta, né, ela precisa ser uma meta específica, saber exatamente o que eu quero. Ela tem que ser sistêmica, né? Ela tem que levar em conta o conjunto. O que mais, Lisete? O P é o quê? A linguagem deve ser a questão assim, ó, da meta é onde é que eu estou e o que eu quero chegar. Qual é a minha meta? Qual realmente é? Ela tem que ser positiva no sentido de que assim, ó, o que eu quero, né? E não o que eu não quero. Eu noto muitas pessoas vindo assim, eu não quero ficar doente. Eu não quero perder meu emprego. Não, o que eu quero? Manter o meu emprego. Eu quero ter saúde. O que realmente quer? Esse é o P do positivo. No sentido de eu não quero. Né? Quando eu digo eu não quero, a imagem do não é o não, ele não é processado, então fica o que eu não quero, né? Justamente é o que faz. Em outras palavras, se você disser para alguém, não pense em macaco cor-de-rosa, antes dela não pensar, o macaco cor-de-rosa já apareceu. Então, se diz assim, eu não quero ficar doente, a ideia, a sensação da doença está presente antes. Então, é o que você quer. Por isso que a meta é esperta. P, linguagem positiva. Né? Então, é importante também que, quando você tem uma meta, você tenha na sua mente o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou sentir, porque o cérebro se alimenta desse material dos sentidos, compreende? Né? Eu tenho que fazer eu tenho que realmente conseguir fazer
um filme daquilo, né? O que que eu vou estar fazendo, onde é que eu vou estar, o que que eu vou estar falando, com quem eu vou estar. Quanto mais realístico for aquilo que eu estou querendo ou conseguindo fazer todo o mapa do que eu quero, mas eu digo assim, é um filme porque ele tem que ter movimento, além do movimento, eu vou estar num lugar, vou estar fazendo alguma coisa, ele tem mais, diremos, informações para mim poder chegar lá. Ok, nós temos ainda 5 minutos de live, vamos passar um E pouquinho de uma o hora. Espertas, Veroni, do Espertas ali, né? Então, Do é R, o preciso R dos ter Espertas eu acho bem recurso, importante, né? que é os recursos. Recurso, esperta, recursos, né? Quais os recursos que eu tenho e quais que eu devo ir atrás. Então, uma pessoa nunca deveria se preocupar que um jovem vai ficar sem emprego. Ela deveria se preocupar que esse jovem tenha uma atitude positiva, aberta, que ele tenha uma disposição para fazer as coisas acontecer, de dar mais do que recebe, né? Porque se ele tiver essas atitudes positivas, digamos assim, a sua realização profissional vai ser uma consequência, né? E então T é o tempo. Onde é que eu estou? Que tempo eu levo para desenvolver uma atitude? Porque o que faz, o Ari já dizia, né? O Ari dizia assim, que não é o que você faz que muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que você faz repetidamente, que você transforma em hábitos. O Aristóteles, né, dizia isso já. Né? E, então, o tempo, o A é alternativas, metas espertas, alternativas. Né? Tipo, se não der para ir de um jeito, eu vou do outro. Tem que ter estratégias. O pessoal sempre diz o plano A, o plano B, o plano C. E principalmente também saber quais são os obstáculos que eu posso encontrar e já me preparar para lidar com esses obstáculos. Se não surgirem, melhor. Agora, se surgirem, eu tenho mais condições de lidar com eles. Ou seja, se eu vou ao Rio de Janeiro, ou eu vou de avião, ou então eu vou de carro, ou eu vou de ônibus, mas a pessoa tem em mente que ela pode ter que refazer o seu plano para chegar onde ela quer. Né? Uma coisa importante também é o S é meta esperta o nome, mas eu acrescentei o S. O objetivo tem que ter uma simplicidade, né? Mas ela deve ser também significativo, tem que ter um significado profundo, porque é isso que faz a vida ser melhor. Então, importante, repetindo, o que sintetiza tudo, 10% do que nos impede de crescer está fora, 90% depende de nós, a nossa própria atitude. Né? Então, em alguns exemplos que eu coloquei antes, como é que pessoas que nem enxergam leem um livro por semana? Né? Ou seja, ele escuta o audiolivro, mas ele tem a boa vontade de escutar e de renovar sua mente com novas ideias. E como é que porque, como dizia Mark Twain, né? Uma pessoa que não gosta de ler é a mesma coisa que não soubesse ler. Ela se torna um analfabeto porque ela não tem boa vontade. Né? Bom, então, uma coisa importante também então vamos repetir, nós teremos uma palestra aberta e presencial para as pessoas que quiserem vir amanhã, né? Nós vamos abordar outros aspectos nessa palestra, e os nossos cursos, mesmo quando são cursos online, nós dividimos as pessoas em 4, 5 salas, e nessas salas, umas treinam as habilidades de outras. Então, elas se tornam cada vez mais flexíveis, versáteis, né? E nós vamos, durante esse mês, nas próximas lives, sortear algumas vagas para os cursos, né? E o curso não é algo para você ficar vendo, aprendendo só coisas novas. Os cursos é um momento de você ter um laboratório de transformação, de estimulação, de habilidades, de atitudes positivas, momento para você ir refletir e mudar a si próprio. Né? E eu, em muito prósperas, Veroni, elas colocam em prática aquilo que elas aprendem, né? Além do gosto de se desenvolver, de aprender coisas novas, conseguir se organizar,
elas colocam em prática aquilo que elas aprendem, né, com a vida, né, e com os estudos, com os treinamentos, no sentido até assim de, se eu estou errando, eu estou aprendendo. Que bom quando eu acerto, mas se eu errar, eu aprendo com aquilo. Então, a questão da prosperidade também está nesse movimento da prática do dia a dia, do se movimentar, do agir, do ser um proativo, né? Bem, nós estamos concluindo, então eu peço que a Lisete dê uma mensagem final, né? Porque nós falamos que não passaríamos mais do que 5 minutos de 1 hora, né? Então, estamos chegando nesse tempo. Se quer deixar uma mensagem final, e nós vamos concluir. A mensagem é, se você está vivo, viva a vida. Se desenvolva, procure ter metas, sonhos que você quer realizar, busque informações para isso, interaja com pessoas, que eu vejo que é uma das melhores formas de aprender. Além dos treinamentos, nos treinamentos não é só o conhecimento, mas o estar com pessoas, né? O poder conviver com isso. E tire um tempo para o seu eu, que isso é bem importante na sua organização do dia a dia de todas as tarefas, ter um momento de meditar, um momento de escutar uma música, um momento de estar consigo mesmo. Bem, nós temos uma lista aqui, um grupo, inclusive, onde nesse grupo não se posta nada, é apenas um grupo para a gente avisar você de todas as lives. Se você quiser ser avisado de todas as lives, você tem aí o meu telefone, manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu quero ser avisado de todas as lives, dos cursos gratuitos, participar dos sorteios para os cursos, né? E aí você será avisado, tá bom? E eu gosto Nós temos um site também, né, Deroni? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente e do que a gente realiza, no site também tem algum material. O site, tem o YouTube, que é o SA, o site é sabbi.com.br, e também nós temos alguns cursos online, como um curso de superação da ansiedade e outros que estaremos lançando na sequência. Então, uma boa noite e ficamos com o pensamento que está escrito, inclusive, no meu livro, né? Na parte de trás um pensamento do Gandhi que diz assim: cuide bem dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, porque eles se transformarão em palavras. E com a programação neurolinguística nós podemos cuidar e trabalhar e melhorar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Cuide bem dos sentimentos e pensamentos, porque se transformarão em palavras. Cuide bem das palavras, que também na neurolinguística se aprende justamente como direcionar as coisas de uma maneira positiva, e não só o dizer, mas o como dizer. Cuide bem das suas palavras, porque elas se transformarão em ações. Cuide bem de suas ações, porque elas se transformarão em hábitos, e bons hábitos nos levam cuide bem dos seus hábitos, porque ele aprimorará o seu caráter. Cuide bem do seu caráter, porque ele definirá o seu destino. Então, na verdade, tudo começa em observarmos nossos pensamentos, o jeito que a gente fala, nossos pensamentos e atitudes. Então, uma boa noite, bons sonhos, e na sequência nós estaremos aprimorando também a nossa maneira de fazer nossas lives e teremos alguns exercícios de prática nas próximas. Tá bom? Quer concluir com alguma coisa e daí nós estaremos encerrando. Um prazer estar com vocês e vamos crescendo junto, que isso é bem importante. Então, tá bom. Um grande abraço e grato mais uma vez pelos que estiveram aí nos auxiliando. Tivemos entre nossos amigos, pessoas queridas da nossa família, primos, né? A prima Zulmira, que também está aí, eu não via há muito tempo, né? E um grande abraço a todos e felicidades.